Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, hoje a tua palavra entra onde tantas vezes nós não queremos deixar ninguém entrar. Naquele lugar escondido, onde cada um de nós sabe que não é assim tão inteiro, tão limpo, tão coerente como gosta de parecer. Há uma dor muito funda em olhar cada um de nós sobre si próprio, a sério. Não em olhar para a cara ao espelho, não em ver se o cabelo está no sítio, se a roupa está direita, se a imagem passa bem diante dos outros. Isso nós sabemos fazer. O difícil é parar e olhar para dentro, onde nem sempre gostamos do que encontramos. Porque por dentro há ruído, há cansaço, há desejos contraditórios, há feridas antigas, há verdade escondida e vaidade também. Há impaciência, há orgulho, há misérias pequenas que ninguém vê e há lutas que ainda nos humilham. E é precisamente aqui que a primeira carta de São João hoje nos corta as desculpas. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É simples. O problema não é sermos frágeis. O problema é mentirmos sobre a nossa fragilidade. O problema não é cair. O problema é chamar luz às trevas e paz ao que em nós é desordem. E quantas vezes fazemos isto todos os dias? Falamos como se estivéssemos bem com Deus, mas vivemos a alimentar sombras. Dizemos que temos fé, mas guardamos ressentimentos como quem guarda um tesouro. Dizemos que queremos amar, mas dentro de casa respondemos com secura, com superioridade, com desprezo fino. Dizemos que somos pessoas de bem, mas depois vamos cedendo ao vício, à duplicidade, ao egoísmo, à impureza, à mentira conveniente, ao hábito de julgar toda a gente e nunca deixar que o Evangelho nos julgue a nós. E depois, ainda nos admiramos de andar inquietos. Mas como é que o coração havia de descansar se vive dividido? Como é que uma alma há de ter paz se passa o dia a representar uma personagem diante do mundo e a fugir de si mesma diante de Deus? Quantos vivemos assim, cansados de trabalhar, cansados de cuidar dos filhos, cansados de estudar, cansados até de tentar manter tudo em pé, mas no fundo ainda mais cansados, porque não sabemos já onde pousar a nossa alma. Quantos passamos o dia a resolver coisas, a responder a mensagens, a correr de tarefa em tarefa, e há meses ou anos que não fazemos silêncio suficiente para ouvir o que se está a passar cá dentro. E, no entanto, a palavra de Deus de hoje não vem para nos esmagar, vem para nos arrancar da mentira. São João diz, se pecaste, acabou tudo. Não diz isso. Diz-nos, se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o justo, como advogado junto do Pai. É uma ternura imensa. Cristo não é um acusador à porta do teu coração. Cristo é aquele que te conhece até ao fundo e não desiste de te defender. O demónio acusa, humilha, desespera. Cristo mostra a ferida, a tua ferida para a curar. O demónio diz-te, já viste o que és? Cristo diz-te, eu sei quem és e mesmo assim chamo-te meu. O demónio quer que tu confundas pecado com identidade. Cristo separa uma coisa da outra. Tu não és apenas a tua queda, não és apenas o teu vício, não és apenas a tua mediocridade, não és apenas a tua história mal resolvida. És alguém por quem Ele derramou o sangue. És alguém que pode ser purificado. És alguém que pode começar de novo. Mas para isso é preciso sair da encenação, sair da autojustificação,
sair daquela velha mania de dourar o que está podre para não ter de o entregar a Deus. É por isso que a luz dói, porque a luz não embeleza artificialmente. A luz de Deus revela. Deus é luz e nele não há trevas. Não umas trevas simpáticas, não umas zonas cinzentas aceitáveis, não um meio termo cômodo onde se faz de conta que está tudo bem. Em Deus não há trevas. E quando a luz de Deus entra, mostra o que ninguém vê, a inveja em nós mascarada de sentido crítico, a cobardia mascarada de prudência, a preguiça mascarada de cansaço, a dureza mascarada de frontalidade e a tibieza mascarada de um equilíbrio. E aqui convém sermos concretos, porque se não formos concretos a vida espiritual fica em vapor. Quando foi a última vez que disseste claramente a Deus onde estás sujo? Quando foi a última vez que te confessaste com verdade, sem desculpas, sem teatro, sem aquela lista apressada em que se dizem generalidades para não tocar na ferida real? Quando foi a última vez que paraste no meio do dia e te perguntaste: o que é que hoje me está a governar por dentro? O amor? A pressa? A vaidade? A irritação? O medo? A necessidade de tudo controlar? E se estás sempre exausto, sempre sem paciência, sempre com o coração endurecido, já pensaste que talvez não seja só falta de descanso físico, mas falta de Deus? O Evangelho leva-nos ainda mais fundo. Jesus pronuncia aquelas palavras que nós ouvimos tantas vezes, mas às quais talvez já tirámos o seu assombro. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Repara, ele não diz: ide às distrações, ide aos entretenimentos, ide à fuga, ide ao ruído, ide ao consumo, ide à anestesia. Ele diz: vinde a mim. E nós, sinceramente, quantas vezes fazemos exatamente o contrário? Quando estamos cansados, vamos para o telemóvel sem medida. Quando estamos vazios, vamos à dispersão. Quando estamos feridos, vamos à compensação. Quando estamos sobrecarregados, procuramos descanso em tudo, menos naquele que nos fez. Umas férias podem ser boas, um passeio pode fazer bem, rir faz bem. Descansar o corpo é necessário, mas nada disso substitui o lugar onde a alma descansa. E por isso há tanta gente que regressa de descanso cansada na mesma. O corpo parou, mas o coração não encontrou casa. A agenda ficou mais leve, mas a alma continua oprimida. Porque o nosso coração não precisa apenas de pausa. Precisa de uma presença. Precisa de Cristo. Por isso, Santa Catarina de Sena, que hoje celebramos como padroeira da Europa, quando em criança lhe tiraram o espaço exterior de oração, quando lhe mexeram no altar do quarto, quando lhe arrancaram os sinais visíveis da sua intimidade com Deus, ela não ficou a lamentar-se como quem perde tudo. Fez do seu interior a sua cela. A partir desse momento, ninguém lhe podia roubar o lugar do encontro com Cristo, porque esse lugar tinha passado a existir dentro dela. E isto interpela-nos muito, porque nós dependemos demasiado das condições ideais. Não rezei porque a minha vida hoje foi um caos. Não rezei porque não tive tempo. Não rezei porque os miúdos não deixaram. Não rezo porque cheguei tarde. Não rezei porque estou cansado. Mas a vida real nunca te dará o cenário perfeito. Ou aprendes a abrir uma cela interior no meio do ruído, ou passarás a vida inteira à espera de um silêncio que nunca chega. Santa Catarina ensina-nos isso com uma força desarmante. Quando tudo à volta aperta, o interior pode tornar-se ainda mais o teu lugar de encontro com Deus, o lugar de Deus em ti. Há um episódio da vida dela que concorda com isto tudo. Conta-se que numa fase de grande familiaridade com o Senhor, Cristo lhe dizia interiormente: Catarina, pensa em mim e eu pensarei em ti. Parece quase simples demais, mas é revolucionário. Porque nós passamos a vida a pensar em nós, na nossa imagem, nas nossas dores, nos nossos medos, nas nossas contas, nos nossos planos, nas nossas mágoas. E não é que essas coisas não existam, existem. Mas quando o coração fica fechado nesse círculo, sufoca.
Santa Catarina aprendeu a deslocar o centro. Pensar em Cristo, não como um dever seco, mas como a respiração da alma. E há também nela um fogo quase desconcertante, até simpático, porque não era uma santa açucarada nem etérea, tinha garra, tinha a verdade, sacudia consciências. Escrevia a poderosos, a clérigos, ao Papa, e não escrevia para agradar. Era pequenina diante de Deus, mas não era mole diante do mundo. Eis um ponto importante: os pequeninos do Evangelho não são os passivos, são os que dependem de Deus e por isso se tornam livres. Também Nossa Senhora aparece como uma mestra do silêncio, da verdade. Nossa Senhora não viveu da superfície, guardava tudo no seu coração. Não precisava de se impor para ser grande, não precisava de se exibir para estar cheia de luz, não precisava de compreender tudo de antemão para poder confiar. Eis a inteligência do amor em estado puro. Diante do mistério, Nossa Senhora não exigiu primeiro dominar para depois obedecer, entregou-se. Diante da dor não fugiu, diante das trevas de Sexta-feira Santa não rompeu a aliança do coração. Nossa Senhora ensina-nos que o interior não é fuga do real, é o lugar onde Deus nos faz firmes para viver o real. E talvez hoje ela nos diga baixinho aquilo que tantas vezes não queremos ouvir: meu filho, minha filha, para de viver só por fora. Entra, deixa Jesus acender luz no que tens evitado olhar. Não tenhas medo da verdade, quando a verdade está nas mãos de Cristo. Porque no fundo é isto: a vida sobrenatural não desperta em nós por magia, nem por emoção passageira, nem por uma frase bonita ou por um retiro isolado. Desperta quando alguém decide parar de fugir e começar a voltar. Voltar à luz, voltar à verdade, voltar a Cristo, voltar ao coração, ao lugar onde Cristo está. Finalmente, deixa de mendigar descanso, onde ele nunca existiu. E então percebe-se que o Evangelho não é uma decoração piedosa para enfeitar a vida. É a única notícia capaz de salvar uma vida cansada. Cristo não é um adorno religioso. Cristo é repouso, é defesa, é perdão, é claridade, é força para recomeçar. E os pequeninos sabem-no, não porque tenham respostas para tudo, mas porque descobriram o essencial: mesmo sem compreender tudo, confiar. Mesmo no meio da luta, confiar. Mesmo depois da queda, voltar. Mesmo cansados, ir a Ele. E quem vai a Jesus não sai humilhado. Sai, como Ele prometeu, descansado. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.